Olá pessoal, estamos reiniciando o nosso tratamento, a nossa live, porque por uma falha técnica nós estávamos no Instagram de Arnaldo Gambiarra e não era a propósito, e tinham pessoas que estavam nos acompanhando. Nos perdoem por essa falha técnica, mas estamos reiniciando e eu vou começar totalmente outra vez a mesma conversa. Então, quando começo a falar, o assunto é imunologia. E imunologia é um assunto extremamente complexo dentro de qualquer tema da ginecologia ou de outras especialidades. Sempre é um tema que exige bastante assunto, muitos detalhes difíceis de compreender. Mas antes de entrar naqueles exames que são possíveis de serem feitos hoje em dia, eu quero falar sobre, mais uma vez que eu falei agora há pouco no início da outra live no meu Instagram. Existem dois exames que eu gosto de comentar, que são exames antigos. Um muito antigo, que é o exame chamado teste pós-coito, e um exame também antigo, que não se faz mais, que é o exame de CrossMet. Sempre são exames bastante perguntados, mas hoje em dia eles são praticamente banidos da pesquisa da infertilidade. O exame de teste pós-coito era um exame que se fazia antigamente, que era feito da seguinte maneira. O casal tinha relações sexuais no momento da fertilidade, quando já tinha aquele muco, cara de ovo, mostrando que estava ovulando. Tinham relações sexuais e algumas horas depois iam para o laboratório. Colhiam aquele muco da mulher, aquele muco denso que parece uma cara de ovo, e via qual era a relação do espermatozoide dentro desse muco. Se tivesse espermatozoides vivos com motilidade, significava que era um teste positivo, então ela estava aprovada para esse exame. Se tivesse muitos espermatozoides mortos, então o teste pós-coito era negativo e ela não poderia ter uma gravidez natural. Essa era a teoria, mas esse é um exame completamente banido da pesquisa da infertilidade, porque eram muitos exames falsos que não davam, que mostravam que estavam todos mortos, mas naquele mesmo mês ela engravidava. Então hoje em dia não se faz mais esse exame, não existe nenhuma descrição e nenhum livro, porque em nenhum congresso não se fala mais disso. O segundo exame, que é ainda muito falado, é o exame do CrossMet, é o que se fala que é o exame da vacina do marido. É um exame que mostra a compatibilidade também com a carga genética do marido. O que significa isso? Lembro para vocês que quando a mulher recebe, nossas mães, quando nós entramos no útero da nossa mãe, e todo bebê é assim, ele trata uma carga genética da mãe e uma carga genética do pai. E essa carga genética funcionaria como um corpo estranho. Desta maneira, haveria uma tendência natural de rejeitar esse corpo estranho. Nós fomos criados para rejeitar o corpo estranho. Mas no caso da gravidez, a natureza determina que a mulher deve se adaptar, a mãe deve se adaptar, ter uma tolerância àquela gravidez, e essa tolerância se estende durante toda a gravidez. Se não houver essa tolerância, que é um fator imunológico, ela poderá expulsar esse embrião, não engravidar, ou talvez até abortar numa fase mais precoce, ou até mais tardia. E isso representa a teoria que se aplica para qualquer situação imunológica. E se acreditava, se o teste de CrossMet era negativo, é porque não formava anticorpos, mas esses anticorpos só podem ser formados quando a mulher engravida. E o problema é que faziam esses exames antes mesmo da mulher engravidar. O que significava que sempre dava negativo e a mulher era obrigada, a mãe era obrigada a tomar as vacinas. Por isso que ele foi banido, não se faz mais, porque não havia nenhum sentido. Mas as perguntas que nós vamos receber agora, todos eles se baseiam na capacidade de tolerância do organismo materno em aceitar aquele embrião. Sempre essa filosofia. O que é a imunologia da fertilidade? É a capacidade materna de tolerar o embrião que traz um corpo estranho, que é a carga genética do homem, e prosseguir a gravidez. Então vamos dar prosseguimento a algumas perguntas que já existem aqui, e como eu já falei demais, vou deixar o doutor Rogério responder a primeira pergunta. Rogério, vai em frente. Quando devo fazer o exame do KIR? E o que o KIR indica? E eu tenho embriões biopsiados, precisaria fazer o KIR? Então, o que é o exame do KIR? É um exame bem recente, que a gente começou a fazer já no ano passado, né? Eu acho, né? Um ano mais ou menos. Mais um ano, e que agora que realmente está todo mundo falando muito. E é o quê? É um exame para avaliar o receptor da célula NK.
em imunologia da reprodução, a gente tem que pensar em duas células que são importantes, que são células do sistema imune. O linfócito T, né, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre via TH1, TH2, que estaria relacionado, e a célula NK. A célula NK é uma célula que chama natural killer. Ela, quando vê uma célula alterada, ela vai lá e destrói essa célula. E levantou-se a hipótese, como a gente sabe que tem células NK no útero, que essa célula poderia destruir as células do embrião, como ela faz com células infectadas, com células tumorais. O problema é que essa célula NK tem essa ação negativa, que a gente chama de citotóxica, de destruir células, que seria ruim para a implantação, e por isso que a gente faz pesquisa de célula NK, e quando tem essa expressão aumentada, a gente trata para diminuir, mas estudos mais recentes mostraram que algumas células NK no útero sofrem uma modificação para outro tipo de célula NK, que é uma célula NK que, quando é estimulada, ela não tem ação de destruir as células, mas sim de produzir substâncias que fazem com que o sistema imune aceite o embrião. Então, essas células têm uma ação importante. E o que acontece? Só que o KIR é o que? O receptor dessa célula que interage com o embrião. Esse receptor, ele pode ser um receptor que estimula ou um receptor que inibe. Se for um receptor que inibe, quando o embrião estimula essa célula NK boa, na verdade ele bloqueia, porque o receptor faz com que bloqueie a célula. Isso acontece no que a gente chama de KIR-AA. O KIR-AA, o que significa? O AA significa que a célula NK, os receptores que interagem com o embrião, são receptores que fazem a célula ser bloqueada. Então, quando o embrião interage com essa célula, NK ele bloqueia e não tem a ação boa da célula NK. Então, mulheres que têm o KIR-AA, elas têm um risco maior de ter aborto, de ter falha de implantação ou ter problemas depois de não desenvolver direito o embrião. E, nesse caso, o que a gente pode fazer? Né? Quando a mulher é KIR-AA, a gente tem que pesquisar no marido dela a substância que interage com a célula NK, que seria o HLA-C. Quando o HLA é C1 do marido, ele não tem essa capacidade de agir na célula NK, então ele não vai interferir negativamente. Agora, se for C2, tem uma ação forte, e se for interagindo com um receptor KIR, isso pode fazer com que as células NK fiquem bloqueadas, as células NK boas, no caso. Então, quando o marido é HLA-C2 e a mulher é KIR-AA, então, se você coloca 2 embriões, são 2 embriões com C2 bloqueando a célula NK. E daí dá problema na implantação. Resumindo, o paciente quando é KIR-AA, você pode pesquisar no marido se ele é C2C2 ou C2C1. Se ele tiver C2, você então tem que transferir um embrião só para aumentar o risco, aumentar a chance de implantação. E no caso, se for uma receptora de óvulos, o ideal é que escolha uma doadora que não tenha C2 também. Então, assim, quando tem embrião biopsiado, se a paciente já pretende transferir um embrião só, não tem necessidade de fazer o exame do KIR. Agora, se ela está na dúvida se transfere um ou se transfere dois, o KIR, se ela for KIR-AA, vale a pena transferir um embrião só, né? Normalmente a gente indica o KIR quando já tem falhas ou abortos, né, em ciclos que a gente transferiu 2 embriões e daí acabou, que eram embriões de boa qualidade, acabou não implantando. Então, se for KIR-AA, na próxima a gente pensa em transferir um embrião só. Bom, eu acho que é extremamente complexo, nem sei se vocês entenderam tudo, mas só para simplificar, se tiver o desejo de transferir 2 embriões, no caso de embrião biopsiado, nós recomendamos o teste de KIR para ver se essa compatibilidade está adequada. E quando o casal tem falhas anteriores, que sempre transferiram 2 embriões, 3 embriões, 2 embriões, nós fazemos um exame do KIR, o HLA-C, para ver se talvez transferido um único embrião pode dar uma chance maior do que de gravidez. E nós temos casos, e apresentamos recentemente um trabalho no Congresso de Nova York, mostrando que num grupo de pacientes nossos que não engravidavam, quando transferiam 3 embriões, 2 embriões,
Nesse grupo nós fizemos o exame de Kir, que demonstrou que um embrião era melhor e tivemos uma alta taxa de gravidez. Então essa é uma novidade importante, mas deve ser bem aplicada conforme a indicação. Então aqui é uma pergunta que alguém já fez do Kir quando tem um embrião biopsiado. Nós sim recomendamos o Kir HLA-C para pacientes que têm embrião biopsiado. Uma pergunta que vem aqui junto também, o que é comum, é sobre o FAM, fator antinúcleo. Quando alguma paciente vê um FAM positivo, ela vai no Google, vai ler. E quando ela lê o texto do FAM, ela fica horrorizada. Ela acha que vai morrer, uma coisa traumática, porque o FAM ele é um dos exames que faz para doenças autoimunes importantes, lúpus eritematoso. Mas não é bem assim. O FAM, que é fator antinúcleo, traduz um processo inflamatório no organismo. E é claro, se ele for muito intenso, vamos imaginar, FAM 1 para 2.560, é alto, preocupa a gente. FAM 1 para 80, é baixo, é uma coisa normal. Mas o FAM pode ser um atrapalhador por significar um processo inflamatório no organismo. E nós também procuramos, quando estiver em níveis altos, um de 500 para cima, um de 1.000 para cima, pode significar uma doença autoimune. E aí a gente indica o reumatologista. Se ele achar que tem uma doença autoimune importante, aí toma algumas providências. Mas de um modo geral, pacientes que têm um FAM de 1 para 160, 1 para 320, eventualmente nós damos um corticoide para complementar o tratamento dela, que pode ajudar e pode ser uma parte de implantação. Mas de um modo geral, nós não valorizamos tanto assim, muito menos que o que está na internet, que é uma coisa que parece altamente perigoso. Tem outras perguntas aqui para você sobre o hormônio, sobre o anticorpo antitireoide. Essa é uma coisa que você pode falar. Antitireoglobulina, antiperoxidase, antitireoglobulina de 1.300 e antiperoxidase de 532. Quais as chances de atrapalhar a implantação embrionária? Ter um anticorpo contra a tireoide, independente da reprodução, ele indica um risco de que uma hora essa tireoide vai acabar sendo lesada e acabando desenvolvendo um hipotireoidismo. Isso, às vezes, ela não tem o hipotireoidismo ainda, e na gravidez, que a tireoide começa a ser sobrecarregada, às vezes ele desenvolve o hipotireoidismo. Então, numa paciente que tem anticorpos positivos, a gente tem que monitorar bem o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e manter ele abaixo de 2,5. É considerado normal até 5, mas para uma mulher grávida, principalmente se ela tiver os anticorpos positivos, a gente tem que manter abaixo de 2,5. Além disso, como é um autoanticorpo, ou seja, um anticorpo que ela produz contra as células do próprio corpo, essa paciente tem um risco maior de poder ter alguma alteração imunológica que possa atrapalhar a implantação. Nesse caso, não é uma coisa que é consenso, mas assim como um FAM elevado, a gente indica também fazer um corticoide, nesses casos quando a gente vai transferir o embrião. Tá bom. Uma pergunta que eu acho interessante aqui, porque nós tivemos vários casos que nós usamos uma substância chamada Tracolimus. Tracolimus é um medicamento que tem o nome comercial de Prograf, que nós usamos em situações específicas. É muito difícil a gente avaliar criteriosamente se realmente existe um fator imunológico de rejeição ao embrião. Se tivermos um antitiroidiano, pode ser uma suspeita, um FAM alto pode ser uma suspeita, alguns exames sim. Mas existem situações de pacientes, por exemplo, que repetem, que abortam com frequência e todos os exames normais. Pacientes que não implantam, mesmo com ovodoação, outra situação, e não temos nada para você avaliar. Existe um exame chamado TH1, TH2, que se divide em células pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Se o grupo pró-inflamatório tiver aumentado, poderá ser um fator de rejeição. Entretanto, esse exame nós fizemos aqui algumas vezes, mas o problema é que ele é caro e existem até controvérsias quanto aos resultados. Então nós usamos o tratamento imunológico no Tracolimus ou Prograf em situações especialíssimas, quando esses casos que não tem nenhuma razão para falha de implantação, não abortou várias vezes sem nenhuma explicação também, então nós entramos com essa medicação. E essa medicação, ela é usada para transplante de órgãos, então ela foi inventada, foi criada, foi fabricada para evitar a rejeição de transplantados que recebem órgãos.
Então, quando eles recebem um órgão transplantado de uma outra pessoa, mesmo tendo a compatibilidade imunológica já sendo definida anteriormente, muitas vezes entram com essa medicação que chama Tacrolimus para evitar uma rejeição. Então, nós trouxemos esse fator para a imunologia, para a fertilização in vitro, para tratar casais que não têm uma justificativa para falha de implantação ou para aborto de repetição. Mas é um tratamento que a gente considera empírico. Nós não temos um exame específico para dizer dar ou não dar. Acaba sendo um tratamento que nós chamamos de heróico. Vamos fazer tudo o que puder, já que nas doses que nós damos, uma baixa dose, não causa nenhum efeito colateral indesejável. Então a Tacrolimus é uma das drogas que se usa na imunologia da reprodução humana para evitar que haja uma rejeição ou se evite o aborto. Tem um FAN reagente 1 para 160 e células NK de 68%. Posso fazer uso só de Lipofundim ou devo fazer prednisona junto? Na verdade, o tratamento para a célula NK aumentada, né, é que a gente considera através de uma biópsia do endométrio feita na fase lútea, ou seja, depois que ela já tem ovulado, se for um ciclo natural, ou depois de um ciclo que tem alguns dias de uso de progesterona, se for um ciclo artificial. Essa biópsia, a gente faz essa pesquisa de célula NK, é controverso, que é considerado normal, mas a maioria dos autores consideram acima de 10% um aumento da célula NK, e nesses casos, então, indica-se algum tratamento. Uma opção é o corticoide, né, geralmente a prednisona, que ele é um imunossupressor e, inclusive, ele diminui, entre outras coisas, a citotoxicidade aí da célula NK. Outra opção tem o intralipídio, que é uma emulsão de gordura, né, de lipídios, que é feito num soro, que não se sabe totalmente ao certo qual é o mecanismo de ação, mas acredita que esses ácidos graxos do Lipofundim interagem com as células NK, diminuindo a sua citotoxicidade, né? Ou seja, diminuindo a ação de células NK ruins. Então, é um soro que se faz alguma semana antes. Alguns autores recomendam usar os dois associados, e no caso da paciente que tem um FAN também positivo, né, ou seja, pode ter alguma autoimunidade, a gente normalmente indicaria fazer o Lipofundim, ou intralipídio, né, que é a mesma coisa, junto com o corticoide. Algumas pessoas optam, primeira vez, fazer só o corticoide, que é muito mais simples de se usar, e que é uma opção também que também iria tratar as duas coisas. Uma das perguntas que chegam bastante é sobre os antifosfolípides, ou chamamos de SAF também, que é síndrome antifosfolípide. É uma síndrome imunológica extremamente grave e por isso nós incluímos na nossa pesquisa básica de qualquer paciente, nós incluímos a pesquisa da anticardiolipina, anticoagulante lúpico, porque é um exame simples, qualquer laboratório normal faz. Ele pode ser a razão de você evitar um abortamento de uma fase tardia, que é a parte mais dramática que tem, ou mesmo uma falha de implantação. O SAF, ou síndrome antifosfolípide, é uma das síndromes imunológicas. Teve um problema técnico aqui. Então, é uma coisa extremamente grave. Então, o SAF é a síndrome antifosfolípide, deve ser solicitado em todas as razões, em todos os tratamentos que se faz, qualquer início de pesquisa básica, porque pode levar a um final trágico caso não tenha sido diagnosticado, e o tratamento é super simples. É só dar um anticoagulante, a enoxaparina, que a gente chama de Clexane, Enoxalol, Versa, Cutenox, tem várias por aí, que podem resolver o problema da paciente totalmente. Aqui eu vejo aqui algumas perguntas que mandaram. Uma perguntou se o requinol é a mesma coisa que meticortei. Não é. Requinol, na verdade, é hidroxicloroquina, que é uma medicação que usa para algumas doenças reumatológicas, mas que não tem estudos para uso na reprodução, né? Agora, o meticortene já é uma coisa que a gente já usa há bastante tempo em reprodução. Os dois têm ações imunossupressoras, mas mecanismos de ações diferentes, e realmente a hidroxicloroquina é muito boa para algumas doenças reumatológicas, mas não na parte da reprodução. E o requinol, quando a paciente está tomando por um problema imunológico, não é necessário parar essa medicação para o tratamento nem para a gravidez.
Aliás, é uma ótima medicação, mas tem uma indicação muito precisa, que deve ser bem orientada pelo médico e geralmente vem do próprio reumatologista. Mas eu quero falar também sobre as células NK. As células NK sempre é uma razão de controvérsia. Há muitos anos nós vamos a congressos e todo congresso tem um contra a favor. Contra a favor. E o que é melhor? Células NK, natural killer do sangue ou do útero? Uns acham que é o sangue, uns acham que é o útero, e não se chega a acordo nenhum. Uma coisa que, quando você fala células de natural killer, e aí vai cruzar essas informações com o exemplo do killer, que existem dois tipos de células natural killer, a Bright e a DIM. Ninguém fala sobre isso, mas isso é uma realidade. As células NK Bright são boas, ajudam a implantação. As células NK DIM não são boas, elas matam as bactérias e matam também os embriões. Então, só que é impossível no exame de sangue ou biópsia do endométrio se detectar qual que é a Bright e qual que é a DIM. Então, o que nós fazemos? Se nós, particularmente, nós fazemos as células NK durante a esteroscopia na biópsia do endométrio. Fazemos vários exames, ver se não tem endometrite, ver se não tem algum sinal de endometriose ou adenomiose e vemos também se não tem células NK. Se elas estiverem muito altas, nós consideramos positiva, porque deve estar envolvida também as células NK DIM, que são perversas, são ruins para o embrião. Se tiverem baixa, nós não damos absolutamente nada. Então, células NK é uma pesquisa cheia de controvérsias também, no mundo inteiro, mas é uma coisa muito impressionante. Há 10 anos atrás você falava bastante que sim, depois falou que não. Esse era no Congresso Europeu de Viena, estava lá, voltou a falar que sim. Aí realmente é muito complexo, mas nós aqui no IPGO, frente a uma biópsia de endométrio, que tem células NK extremamente alta, nós tratamos ou com intralípide, ou com corticoide, ou com uma associação dos dois, e eventualmente, muito eventualmente, com imunoglobulina. Aqui várias pessoas mandaram contando história que já fizeram. E por isso assim, a gente aqui do IPGO, quando tem falhas, a gente tem uma série de exames que a gente faz. Alguns até não tem tanta evidência científica, mas chega num ponto que a gente tem que abrir o leque mesmo e abrir um pouco para novas coisas que hoje podem não ter tanta evidência, que talvez no futuro tenha. Então, por exemplo, células NK, trombofilias, tem o ERA, então são vários exames para falha de implantação. O sistema imunológico é um fator que quando não achamos outras coisas, a gente acaba fazendo às vezes tratamentos empíricos, como por exemplo o Prograf ou alguma coisa assim, porque os exames ainda são deficientes, a gente ainda não compreende totalmente o sistema imune na reprodução, e com isso a gente consegue vários casos que vêm de várias falhas e acabam tendo um resultado positivo, né? Então, se teve várias falhas, vale ser um pouquinho mais aí invasivo aí nos exames e tentar associar mais alguns tratamentos, né, para tentar, enfim, conseguir um positivo. Bom, vou finalizar com uma pergunta que fizeram: qual que é a dose de inoxiparina, como se avalia a melhor dosagem? De modo geral, nós começamos com 40 miligramas e eventualmente com 60 para pacientes mais obesas. Existem alguns critérios como o peso da paciente mais obesa para 60, mas nunca mais do que 60 não. Existe um exame que a gente fazia antes, que era o anti-XA. Se tivesse abaixo de 5, a gente aumentava a dose. Se estava acima de 5, a gente diminuía, ou por aí mantinha igual, mas mais do que 60 não. Já são 8h30, nós vamos encerrar a nossa live, que começou um pouco tumultuada por um problema técnico. Mas se tiverem perguntas podem encaminhar para nós ou para o e-mail saúde@ipgo, repito mais uma vez, e-mail saúde@ipgo, podem mandar através ipgo.com.br, isso mesmo, e responderemos. Obrigado pela atenção de vocês, já são 8h30 ou mais, e se tiverem com dúvidas e perguntas, mandem que responderemos com prazer essas perguntas para vocês. Boa noite, até mais, um grande abraço para vocês, tá bom?